Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo Medicode da semana em que eu, Dr. Guilherme Almeida e o Dr. Auro do Carmo sempre estamos conversando com vocês sobre um tema relevante dentro da medicina. E o tema de hoje é um tema que não tem muita polêmica, mas é um tema super prático, um tema super útil na prática clínica de todos nós, tanto na emergência quanto no atendimento ambulatorial. A gente vai falar um pouquinho sobre antieméticos, né, medicamentos para tratar náuseas e vômitos, e os famosos antiácidos, né, que muitos de vocês usam e eventualmente prescrevem, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Áureo. O que você acha desse tema? É um tema importante e já queria abrir para você, Áureo, perguntando o quão frequente isso é na sua prática. Muito boa noite aí a todos, novamente aqui no nosso Papo Medicode. E assim, é um tema que, na minha opinião, é um tema muito importante, dada a frequência com que se prescreve determinados medicamentos que a gente vai falar hoje, né? Então, um dos medicamentos mais prescritos mundialmente, sem indicação das classes, né, são os inibidores de bomba de prótons, que é o que a gente vai falar, uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, é muito importante por causa disso, para a gente até tentar desmistificar essa necessidade de prescrição de inibidor de bomba de prótons, né, que não é tão frequente assim, né, não está tão indicado assim. Então, o Áureo já deu a ordem para a gente. Então, a gente vai começar a falar primeiro sobre os antiácidos, né? E ele já se adiantou e eu tenho uma coisa curiosa, né? Eu sou muito interessado nessa questão da prescrição, sobretudo dos inibidores de bomba de prótons, em ambiente de medicina interna, sobretudo em enfermarias de clínica médica. Eu tenho até um projeto, né? Espero que vocês podem ficar à vontade de roubar meu projeto, tá? Não vou me sentir ofendido por isso. Mas de pegar centros hospitalares e fazer um levantamento das prescrições. Quantos por cento das prescrições tem prescrição efetivamente de inibidores de bombas de prótons e tentar ver se aquela prescrição preenche critérios para você fazer a profilaxia com os inibidores de bomba de prótons. Então, a gente tem que fazer um primeiro divisor de águas. Existem pacientes que estão em tratamento com inibidores de bomba de prótons. O paciente, por exemplo, tenha doença do refluxo gastroesofágico, um paciente que tenha doença ulcerosa péptica, um paciente com hemorragia digestiva alta, né? Todos esses pacientes, um paciente utilizando anti-inflamatórios de maneira crônica, né? Todos esses pacientes, eventualmente, têm indicações de prevenção ou mesmo tratamento, né? Com esses inibidores de bomba. Mas o que é polêmico são aqueles casos em que você usa o inibidor de bomba de prótons para prevenção da chamada úlcera de Cushing, né? Aquela úlcera de estresse. E isso, eventualmente, no ambiente de medicina interna, não é tão frequente nas enfermarias. Talvez seja mais frequente dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, eu vou falar depois sobre o ambiente de enfermaria e já vou devolver a bola para o Áureo, perguntando o seguinte: no ambiente de terapia intensiva, o quão frequente é essa prescrição de, por exemplo, omeprazol para prevenção de úlceras de estresse? Como é que funciona isso? É usado em todo mundo? Tem alguns critérios? Tem alguma coisa que você valoriza? Tem principalmente relacionados aí à condição clínica do paciente, né? Aquele paciente, por exemplo, num pós-operatório complexo, principalmente quando tem manipulação do trato gastrointestinal, o paciente, por exemplo, séptico, né, que já tem uma hemodinâmica comprometida. Então, esse paciente já tende a ter uma isquemia maior em território esplâncnico, né? Então, a gente usa, com indicação, a gente usa nesses pacientes. Paciente grave, né, que preenche critérios de gravidade, Isso. além da estabilidade hemodinâmica, paciente que tem risco de sangramento, né, por algum outro viés, está usando anticoagulante, por exemplo, né? Assim, porque muita gente também associa o uso de anticoagulante com a indicação, né?
somente o uso do anticoagulante não indica o uso de Mas inibidor se de ele bomba está de em próton. risco de sangramento. E se está em terapia intensiva, certamente ele está sob algum estresse metabólico, né? E lembrar também da úlcera de Curling, né? Que é aqueles grandes queimados, né? Isso. Existem centros de terapia intensiva especializados, né? Você já trabalhou no Hospital do Andaraí, não foi isso? CTQ. O Hospital do Andaraí é referência, né? Tratamento de grandes queimados no Rio de Janeiro. E aí tem a situação da úlcera de Curling, né? Que é o desenvolvimento de úlcera do trato gastrointestinal com potencial sangramento. A gente está falando um pouquinho sobre critérios de prevenção dessas úlceras, tá? Tanto de úlcera de Cushing quanto de úlcera de Curling, né? Agora, ressalto, né? Existem aqueles pacientes que estão em tratamento, paciente com hemorragia digestiva alta, que eventualmente a gente utiliza doses até grandes, né? Doses máximas, né? Máximas até de inibidor de bomba de prótons. Consigo pensar que, além da úlcera gástrica, os protocolos vinculados à ruptura de varizes esofagianas em pacientes cirróticos, pacientes com hipertensão portal, né? Não necessariamente cirróticos, em vigência de hemorragia digestiva alta, faz parte do protocolo. Agora, no ambiente de enfermaria, né? O ambiente de enfermaria, teoricamente, você não deveria ter paciente com instabilidade hemodinâmica. Teoricamente, você não deveria estar dando suporte a um paciente em vigência de uma hemorragia digestiva alta, né? Então, dentro do ambiente de enfermarias, essa indicação rotineira dos inibidores de bomba de prótons, ela fica mais fraca, concorda? Com certeza. Em enfermarias a gente tem menos indicações. É claro que o mundo real é bem diferente aí do ideal, né? O ideal, obviamente, é de você não ter pacientes hemodinamicamente instáveis, por exemplo, na enfermaria. Pacientes com hemorragia digestiva alta, importante na enfermaria. Mas às vezes a gente acaba tendo, né? Às vezes tem paciente em anticoagulação com risco de sangramento. Às vezes é um paciente que precisa da anticoagulação, sei lá, para uma fibrilação atrial, que seja, um controle até de válvula cardíaca, e está com outro problema, né? E ele vai ter um risco maior de sangramento e, naturalmente, você vai colocar esse inibidor de bombas. E nada impede de um paciente também internado em enfermaria estar com queixa de doença do refluxo gastroesofágica e você está fazendo uso do inibidor de bomba de prótons para ele. Está com queixa de dispepsia, né? Então, o que eu acho que talvez a mensagem em relação ao uso dos antiácidos inibidores de bomba de prótons, principalmente, que a prescrição, como tudo, né, tem que ser criteriosa. Ou você tem critérios para fazer profilaxia de úlceras de estresse, úlcera de Curling no queimado, úlcera de Cushing no não queimado, ou você efetivamente está fazendo tratamento de uma condição que precise desse medicamento. Aí eu vou aproveitar para a gente passar desse tema antiácido e passar para o tema antiemético. Vou te perguntar sobre a ranitidina. Como é que está essa questão? Ranitidina venosa andou sumindo aí um tempo dos hospitais. Isso. Efetivamente, acabou isso. Não tem mais ranitidina para a gente prescrever. E se você já usou sucralfato alguma vez, porque o sucralfato, ele, durante um tempo, ele foi muito falado, porque ele diminuía a probabilidade de desenvolvimento de pneumonia broncoaspirativa. E aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa coisa da pneumonia broncoaspirativa, sucralfato. Cara, eu nunca usei sucralfato na vida. Eu sei que existe, já vi, mas eu nunca prescrevi. Então, eu tenho essa curiosidade. Em relação à ranitidina, eu nunca mais vi ranitidina venosa, né? Não sei se foi realmente retirada do mercado. Mas a ranitidina era muito usada no lugar dos inibidores de bomba de próton pelo preço, principalmente pelo preço. Mas hoje a gente tem os inibidores de bomba de prótons com preço mais convidativo, né? Vamos dizer assim. Então, hoje o que a gente mais usa é o inibidor de bomba de próton. E até o pantoprazol está sendo até mais usado do que o omeprazol. Até questão de interações medicamentosas, exatamente, né? Exatamente. Os prazóis não têm as mesmas interações. Não, é bem diferente um do outro. E a própria ranitidina tem um perfil de interação diferente. Também né? diferente. Então, hoje o que a gente usa é inibidor de bomba de próton. O sucralfato, eu também prescrevi muito pouco, né?
porque, na verdade, ele demorou também para chegar no Brasil, né? Chegaram os bloqueadores H2, chegaram os inibidores de bomba de próton e ele chegou depois. Mas eu já utilizei, poucas vezes, mas já utilizei. Mas até hoje é difícil de você achar na farmácia, né? Então, não prescrevo muito, não. O benefício dele teórico é muito bom, né? É que ele vai fazer uma camada protetora da mucosa. Exatamente. E não vai alterar o pH, né, do estomacal e, teoricamente, vai diminuir a proliferação de micro-organismos e proteger de você fazer translocações, até pneumonia broncoaspirativa. Então, diminui a chance de pneumonia broncoaspirativa e que no idoso, infelizmente, é muito mais comum, né? Então, o sucralfato tem a sua indicação, mas realmente é mais difícil acesso, né? E os bloqueadores H2 hoje eu não acho mais. Praticamente venoso, você acha mais. Para utilização hospitalar. Venoso, é. E os orais também são difíceis. Você vai procurar numa farmácia. Hoje em dia, né, famotidina, cimetidina, ranitidina, é difícil de encontrar. Né? Tem pacientes que são alérgicos a inibidores de bomba de próton, né? Então, nesses casos, o bloqueador H2 seria muito melhor. Mas é complicado de achar na farmácia. Bem complicado. Beleza. Então, esse aí é a nossa parte antiácidos, né? Do nosso Papo Medicode de hoje. Falando um pouquinho sobre antieméticos, né? Vou começar falando para vocês que o mecanismo do vômito, né? Das náuseas e vômitos vinculadas ao sistema nervoso central, área póstrema, né? Que vai desencadear reflexos vagais e até a contração, né, diafragmática via nervo frênico, contração também das estruturas gástricas e colocação para fora, né, do conteúdo gástrico, né? Essa é a definição aí do reflexo de vômito. E existem diferentes causas. O Áureo vai se lembrar possivelmente de algumas situações que ele já passou, mas, por exemplo, indivíduos com hipertensão intracraniana tendem a ter muita náusea e vômito, né? Até o vômito em jato, famoso, famigerado, né? Até em crianças, né, com hipertensão intracraniana também. Causas do labirinto, né, que eu vou me lembrar bem, eu trabalhei e servi embarcado num navio da Marinha do Brasil, da Marinha de Guerra, e eu andava com sinarizina no bolso, meclizina, sinarizina no bolso para distribuir lá para os marinheiros, por causa da questão da cinetose. Entre outras doenças até degenerativas, né, do labirinto, doença de Meniere, síndrome de Meniere, etc., né? Os otólitos, né, na vertigem paroxística benigna. Causas do trato gastrointestinal, quem nunca teve uma intoxicação alimentar ou já teve uma gastroenterite viral, bacteriana, que o seja, ou intoxicação por álcool, né, que vai desencadear náuseas e vômitos. Quem nunca teve uma causa psicogênica, viu aquela cena de terror e se sentiu nauseado ou náusea pela dor, né? E também náuseas de origem inflamatória, como as náuseas neoplásicas e de doenças inflamatórias. Então, assim, essa questão das diferentes causas de náusea, né? Elas estão muito vinculadas à modalidade de tratamento, à farmacologia que você vai aplicar. Então, Áureo, vou deixar você selecionar alguma dessas aí e falar para a gente, eu complemento depois. A gente tem vários mecanismos diferentes, né? Os mais comuns, você falou, da cinetose, né? Uma coisa mais central e merece um tratamento. Hoje a gente tem, né? Aproveitando aí o gancho, a gente tem muita gente usando Ozempic, né? Ou medicamentos da mesma classe. São medicamentos que causam gastroparesia, né? E muita gente tem que parar de tomar, às vezes, o remédio, usar o medicamento, por causa da gastroparesia, porque os sintomas, né, os efeitos colaterais são tão importantes que a pessoa não consegue comer, porque fica vomitando e tal. Óbvio que ela vai emagrecer, porque ela vai comer menos e tal, mas não é isso que ela está buscando, né? Isso é uma causa medicamentosa relevante. Outra, só para lembrar, o uso de opioide. O uso de opioide também é outro. Né? Então, eu destaco isso, né? Assim, o uso desses medicamentos hoje, trazendo sintomas, tem trazido muito, e que o tratamento é diferente. Não adianta você dar, por exemplo, inibidor de bomba de próton. Vai ter que dar um procinético, né? Quando você tem Exatamente. causas de gastroparesia ou causas vinculadas ao trato gastrointestinal, gastroenterite, causas de intoxicação alimentar, causas efetivamente vinculadas ao trato gastrointestinal. Talvez a melhor modalidade de tratamento seja os procinéticos, Isso. que os mais famosos são o Plasil e a bromoprida. Isso. Né? Agora, eu também já vi muita gente prescrever
Plasil com bromoprida, achando que o Plasil é antiemético e a bromoprida é procinético, né? Atenção, né? Que o mecanismo dos dois são tanto procinéticos quanto antieméticos, né? Então, eventualmente, associações não são tão interessantes desde que você progrida a posologia de cada um deles, né? O ondansetrona, né? A ondansetrona é utilizada em praticamente quase todas as causas, tirando cinetose. Isso. A ondansetrona hoje, para você acha que talvez seja um dos mais prescritos? Hoje com certeza né? A ondansetrona é mais eficaz realmente do que a metoclopramida, por exemplo. Tem menos efeitos colaterais, embora as pessoas tem aquela não... coisa da discinesia, né? Vinculada às vias dopaminérgicas, né? Aqueles pacientes que vão ficar fazendo movimentos involuntários. Aí, às vezes, eles chegam no consultório, onde convida. Você tem alergia a algum remédio? Eu tenho alergia a Plasil. Aí não é alergia. Eu tomei Plasil e fiquei me contorcendo todo. Isso não é alergia, né, gente? Não é reação. Todo mundo já passou por adversa, isso alguma vez, né? E a ondansetrona, né, inicialmente ele era prescrito para os casos de náusea relacionada a câncer, né? Então hoje até, também aproveitando, né? Hoje a gente tem aí os canabinoides, né? É um medicamento que está em moda, vamos dizer assim. Dronabinol é de 2,5, 5 a 10 miligramas. Então, o dronabinol, assim, é uma das grandes indicações dessa classe de medicamento, a náusea relacionada ao tratamento, o tratamento de câncer, né? E tem o aprepipante, que é o antagonista NK1, esse eu também nunca vi, só li. Só tô bem atualizado, tá, gente? Mas para ver mesmo, eu tô esperando até hoje para ver. Então, já viu? Não. A Prepipante só em livro. Mas os canabinoides, sim. Canabinoides eu já vi e funciona muito bem com essa indicação, né? Agora, lembrar, né, que também para as oncológicas, mas para as inflamatórias, né, e também causas de hipertensão intracraniana, dependendo da causa, os corticoides, né, os córticos esteroides, a dexametasona. Usei muito, né, no início da minha carreira lá na residência de clínica médica, dexametasona em causas inflamatórias, neoplásicas, inclusive, principalmente neoplasias hematológicas. A gente acaba utilizando muito dentro dos próprios protocolos, né, de quimioterapia de neoplasias hematológicas. E outros corticosteroides em causas inflamatórias reumatológicas, que cursam com muita náusea, né? Lúpus, eventualmente, né? Correto isso que eu estou falando, né? Os corticoides ainda têm um papel antiemético, né? Tem a dexametasona, acho que é mais prescrita para isso também, né? Pelo menos nos oncológicos. Que ela tem uma ação anti-inflamatória, né? Potente, né? A dexametasona. E ela não tem ação tão imunossupressora quanto a prednisona e metil, né? Também. Outra coisa que eu consigo me lembrar são as náuseas e vômitos vinculadas a causas psicogênicas e transtornos, né? Funcionais, né? Uso de ansiolíticos, né? Benzodiazepínico, ele pode ser, inclusive, auxiliar a causas de cinetose, causas do labirinto. Mas a gente tem casos também de pessoas que têm transtornos funcionais do trato gastrointestinal que cursam com náuseas e vômitos e concomitância de ansiedade generalizada, o benzodiazepínico funciona super bem, né? Pode ajudar. O clonazepam, por exemplo, é utilizado aí para várias causas, por exemplo, de vertigem, né? Então ele tem um papel sim no labirinto. E o efeito é muito bom para o labirinto, mas ele tem um efeito colateral que é a sedação, né? Então nem sempre é usado por causa disso. Então, o último ponto aí, não sei se o Áureo vai concordar comigo, mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar para vocês é que você tem que prevenir náusea e vômito. Né? Você não é só reativo, quer dizer, você vai esperar o seu paciente nauseado vomitar para você dar um antiemético para ele. Então, em algumas situações, você tem que prescrever o antiemético regular. Isso. Concorda comigo? Concordo, né? Na terapia intensiva, a gente tem muitos casos de pós-operatórios, por exemplo, e que a resposta metabólica ao trauma é a diminuição lá da peristalse. Então, muitas das vezes a gente indica procinético para o paciente não ter o sintoma. É igual dor, né? Dor em terapia intensiva, você não espera o paciente ter dor para tratar. Você já faz analgesia regular para ele não experimentar aquela sensação ruim, né? Assim como náusea e vômito também.
Isso faz total diferença na recuperação, porque vai se alimentar de maneira mais precoce, de uma maneira mais completa, de Isso. repente vai deambular também de uma maneira mais precoce, de uma maneira mais completa, e vai reagir ao tratamento global, às prescrições globalmente, e talvez diminua aí o tempo de internação. Satisfeito com o nosso tema de hoje, Áureo? Satisfeito, né? Serviu para a gente falar aí sobre inibidor de bomba de próton, né? O recado é que eles são muito prescritos, muito mais do que deveriam. E a gente convida a nossa audiência a ter uma visão mais crítica da prescrição de Exatamente. antiácidos, né? Exatamente. Né? Não é porque é um remédio que, teoricamente, tem poucos efeitos colaterais que você vai prescrever de qualquer maneira, né? E o uso crônico também tem complicações, deficiência de vitamina B12, doença óssea, etc. E lembrar que até no tratamento existe tempo definido para o uso, né? Isso. Não é um tratamento crônico indefinido, você tem metas e desfechos a serem avaliados. E a parte dos antieméticos também, eu acho que ficou satisfeito, ficou na medida? Também, na medida também. Hoje que a gente usa mais é o ondansetrona, mas a bromoprida e a metoclopramida ainda tem o seu papel ainda. Principalmente em São emergência, medicamentos né? bons, Usa muito medicamentos em bons. Lembrar que a ondansetrona também não é essa maravilha toda, né? A ondansetrona é uma das drogas que mais aumenta o intervalo QT, por exemplo, no eletrocardiograma. Então, se você tem um paciente, por exemplo, usando já cronicamente uma miodarona, por exemplo, a Você vai ondansetrona, sobrepondo aí. isso aí tem como ver lá no aplicativo, né? As interações Tem, com certeza. medicamentosas. Inclusive, convido vocês a entrar na parte de sintomáticos do aplicativo, náuseas e vômitos. Isso. Tem toda essa síntese que a gente falou, inclusive na parte de emergências e na parte de videoaulas de suporte à medicina interna. Tem uma aula de antieméticos e antiácidos lá para vocês. Então entra lá no aplicativo, deixa ele sempre atualizado e dá uma checada nesse conteúdo. Então agradeço a presença de vocês aí no nosso Papo Med Code de hoje. Um abraço e até semana que vem.